Fala galera, muito bom dia, começando a semana caótica pela frente, nesse dia 22 de fevereiro de 2021, segunda-feira, uma semana infelizmente com muitas notícias que devem pressionar o mercado. Vocês já sabem bem, né, algumas delas, com certeza muita gente acompanhou e não tem como não acompanhar. Esse fim de semana foi repleto, né, de notícias que podem pressionar o mercado e a expectativa é que de fato isso ocorra, tá? Então, bom, temos algumas coisas muito importantes que são necessárias serem discutidas. Daqui a pouco, quando abrir o índice futuro aqui também, eu vou, obviamente, comentar, né, para a gente já ver como essa abertura pode decorrer aqui no país. O que eu posso adiantar é que o EWZ caía, né, mais de 4% agora há pouco lá fora. Bom, eu vou comentar sobre tudo, tá? Até por conta disso eu vou ter que acelerar um pouquinho a live hoje. E dificilmente eu vou conseguir pegar perguntas, porque de fato vocês sabem, tem muita notícia nesse fim de semana. O caos foi implementado, né? Até tinha olhado como que estavam as negociações no Prime Market de Nova York em relação a Petro. E eu gravei um videozinho de agora, né, de 1 minuto, primeiro minuto da bolsa. Passaram 10 minutos e já está caindo mais do que eu tinha visto. Então é isso, tem que segurar as pontas, apertar os cintos. Só os corajosos ficam comigo hoje. Hoje tem que ter coragem. Beleza? Então eu vou começar aqui, só tô dando uma enroladinha enquanto a galera entra, eu vou abrindo aqui o meu home broker, que quando eu abrir o índice futuro eu já parto para cá e já informo vocês, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a falar sobre a semana passada. Como de costume, né, a bolsa fechou em queda de 0,6 na sexta-feira, perdeu seus 770 pontos já por conta da Petrobras, né? A Petro já estava impactando nesse momento. Foi um dia estável nos Estados Unidos, positivo na Europa, né? Mas por aqui o Bovespa acabou caindo, perdeu então 0,64. A Petrobras caiu 7% na sessão, eu vou comentar sobre Petro mais pra frente, tá? Mas caiu 7% na sessão. E quando você olha a somatória dos papéis ON e PN, só a Petro foi responsável por uma queda de 900 pontos, uma perda de 900 pontos, né, do Ibovespa. Sendo assim, bom, se não tivesse tido essa queda, o Ibovespa teria subido, né? Se a Petrobras não tivesse tirado 900 pontos do Ibovespa, já que ele caiu 768, ele teria subido seus 132 pontos na sessão. Então a gente já pode afirmar que na sexta-feira a bolsa aqui só não teve uma performance parecida com a Europa e os Estados Unidos, onde fecharam próximo da estabilidade para o campo positivo, em decorrência, né, da performance da Petrobras. Então foi um movimento que já se iniciou, né, desde a outra semana, com aquelas notícias sobre a reajuste de preço, e agora na sexta-feira com essa perspectiva de que o CEO da empresa, né, o Castelo Branco, poderia ser mandado embora. Claro que esse noticiário se estendeu no fim de semana, a gente vai comentar sobre isso. Bom, o IRB caiu 4%, né, após divulgação de resultados decepcionantes. Eu tinha comentado sobre os resultados na sexta-feira e falei que tinham sido resultados muito ruins. E não à toa caiu 4% e já caiu 22% ao longo desse ano, né? O que mais? Em JHSF ficou estável, apesar do bom resultado também comentado aqui. Local Web disparou 15% após o anúncio daquelas duas aquisições, e o CEO da empresa afirmando que não devem parar por aí, tá? Fizeram um follow-on recentemente e vão continuar comprando mais empresas. O mercado adorou essa notícia e disparou então seus 15%, tá? Sinqia subiu seus 8% após a elevação de recomendação por uma casa de análise. E o dia foi marcado pela alta, né, de 7% do Bitcoin, o que fez com que a cripto atingisse o valor de mercado de $1 trilhão pela primeira vez na história, tá? Então, somar todos os Bitcoins do mundo valem, no total, o mercado, né, valendo então $1 trilhão. Bom, já trazendo a conversa para hoje, né, assim, sinceramente, pouco importa o que aconteceu na semana passada, porque o noticiário se estendeu muito nesse fim de semana e temos muitas coisas importantes para serem debatidas, né? Então, bom, hoje é um dia negativo nas bolsas internacionais. A gente acompanha tanto os Estados Unidos quanto a Europa em queda, em decorrência dos receios, apreensões quanto à aceleração da inflação ao redor do globo, tá? Então você pega os yields dos treasuries norte-americanos começando a esticar, e a partir do momento que os yields dos treasuries esticam, é natural que haja então
né, uma migração de investimentos da renda variável para a renda fixa. Então essa preocupação tem feito preço no mercado internacional. Quando a gente olha, né, para as principais commodities, nessa abertura, um dia positivo, né, o ouro com apreensão, com elevação dos riscos subindo, petróleo mantendo seu viés altista, né, Goldman Sachs afirmando que acredita que o petróleo pode atingir o patamar de $70 o barril já no terceiro trimestre. Minério de ferro voltou, né, iniciou essa segunda-feira em alta lá na China também, já rompendo o patamar novamente dos $170 a tonelada, enquanto a Bitcoin realiza os lucros do fim de semana, tá? Então no fim de semana tinha mantido o rally, já estava batendo seus $58 mil a cripto e nesse momento cai um pouco mais de 4%. Agora, é inevitável que a gente comece a trazer a conversa já para a Petrobras, tá? Na sexta-feira, os papéis da companhia caíram mais de 7%, tanto aqui quanto em Nova York. E já posso adiantar para vocês que no pre-market Nova York, PBR, né, que é a abreviação de Petrobras lá fora, cai, preste atenção, 17%. Tá? Então, Petrobras cai 17% no pre-market de Nova York nesse momento. A expectativa é que por aqui a abertura também seja horrorosa, não tem por que lá cair muito mais do que aqui. E, putz, pensando que a companhia, você somando os papéis ON e PN, possuem mais de 10% do Ibovespa, o Ibovespa já abre com uma queda de quase 2% somente com Petro, sem somar o viés negativo que isso traz para os outros papéis também. Eu estou falando somente os dois papéis de Petro, a gente deve ver uma abertura com uma queda de quase 2% somente por conta da performance dos dois papéis, tá? Sem colocar nessa conta também o mau humor gerado para toda a economia, para todas as estatais, que eu vou comentar sobre tudo isso daqui a pouco. Bom, vamos falar sobre o que aconteceu, né? Vou fazer uma recapitulação sobre toda essa história para a gente chegar no momento que a gente está posto agora, tá? E já adianto para vocês, pessoal, tem mais coisa preocupando e, sinceramente, estou muito preocupado com o andamento das pautas econômicas, tá? Bom, vamos lá então. A gente viu, né, o nível de discussão se elevando entre o presidente Bolsonaro e o CEO da Petrobras, senhor Castelo Branco, o ex-CEO da Petrobras, por conta, né, das elevações do preço que estavam sendo realizadas. Então a gente viu, né, tanto o preço do diesel quanto da gasolina tendo mais um reajuste na semana passada, que foi o estopim, e em um momento onde o presidente estava bastante desconfortável com pressão quanto a uma possível greve dos caminhoneiros. Então, obviamente, ele se sentiu pressionado e partiu para cima. O noticiário que nós temos é que ele já não possui uma boa relação com o CEO da Petrobras anteriormente, tá? Então ele mandou embora sem pensar duas vezes. Na noite de sexta-feira fez um anúncio da substituição pelo general Joaquim Silvio Luna. E mais do que isso, a expectativa é que caso, né, o conselho não esteja de acordo, ele deve mandar todo mundo embora, dispensar todo mundo, montar um novo conselho. E isso preocupa de maneira muito expressiva o mercado. Já vimos noticiário de que alguns fundos internacionais enviaram, né, algumas cartas para a Petrobras demonstrando seus receios e deixando claro que não aceitariam essa situação, né, que caso isso se mantesse, obviamente fariam desinvestimentos na companhia. De toda forma, né, Silvio Luna é um general que comandou Itaipu e exerceu um trabalho de corte de custos após farras, né, nas gestões anteriores. O próprio ex-presidente Michel Temer disse que o Brasil vai se surpreender com a gestão de Silvio Luna, mas a grande preocupação é a seguinte: por que ele vai assumir, né, sendo que, obviamente, o intuito, né, o ímpeto dessa troca, né, não é manter a atuação da empresa, o comando da empresa com enfoque totalmente da lucratividade, como ocorre em qualquer outra empresa do mundo, né? Dessa forma, a gente deve ver cada vez mais interferências do governo na companhia, o que vai totalmente contra o que foi prometido nas
campanhas de 2018. Então a credibilidade do governo nesse momento vai lá embaixo. O mercado que estava ao lado do governo até então, acreditando que as reformas poderiam avançar, privatizações poderiam ocorrer, começa a se sentir bastante lesado, né, e traído. O próprio general disse a seguinte frase, tá? Ele defendeu um equilíbrio entre acionistas e a sociedade na Petrobras, ou seja, a Petrobras não terá mais aquele enfoque em geração, né, em geração de valor para o seu acionista. Vai voltar a ter aquele viés de empresa estatal que precisa ter um enfoque na sociedade, tal como era o discurso nas gestões anteriores, principalmente no governo petista, né? E isso, obviamente, foi um rompimento de confiança com o mercado. O presidente Bolsonaro disse que vai também meter o dedo na energia elétrica, que é um outro problema, ao longo dessa semana, e obviamente o mercado se sente desconfortável, né? A gente deve ver uma apreensão muito grande no setor, e já adianto para vocês que saiu uma notícia no jornal O Globo nesse fim de semana, quer dizer, nessa manhã de segunda-feira, de que o presidente Bolsonaro já teria deixado claro a pessoas da equipe econômica que aproveitará o momento para indicar outro presidente para o Banco do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Podemos ver mudanças expressivas no setor de energia, já vimos mudança, né, e pode haver mudança de toda a diretoria, parece que toda a diretoria da Petrobras vai pedir para sair também. O CEO da companhia foi embora e podemos ver uma troca no comando do Banco do Brasil. E como eu disse, né, só com Petrobras a gente deve ver uma abertura com uma queda de quase 2%, né, nos papéis da companhia, refletindo no Ibovespa, mas esse mau humor generalizado para a Bolsa deve ser muito expressivo hoje. O que deve ocorrer? A gente deve ver uma abertura da curva de juros, ou seja, os vértices mais longos, né, o DI 25, 26, 27, 28, devem subir. A partir do momento que ele sobe, refletindo os riscos, né, que o mercado começa a precificar, o mercado, quando tem risco, a gente vê a curva abrindo, né? E a partir do momento que a curva abre, reduz muito o ímpeto do investidor em fazer investimentos em renda variável, ele prefere investir na renda fixa lá na frente. Então, é natural que a demanda por ativos de risco pela bolsa se reduza ainda mais. O risco também deve fazer com que o dólar aprecie, então a gente deve ver o dólar despontando hoje, a atuação muito provável do Banco Central para conseguir controlar, né, o câmbio. E é natural, então, que todas as estatais devem ter uma performance muito fraca na sessão de hoje, devem cair forte, tá? Esse noticiário é muito preocupante porque eleva os riscos, as empresas deixam de ter aquele viés, né, que o mercado começava a precificar como uma possível privatização no futuro, para serem utilizados como máquina pública novamente, assim como foram em governos anteriores. É natural, então, que hoje devemos ter uma abertura extremamente negativa para essas companhias. Já adianto para vocês, pessoal, o índice futuro acabou de abrir em queda de 4%. O Ibovespa, o índice futuro do Ibovespa, sendo negociado nesse momento em 113.400 pontos. Uma queda de 5.000 pontos só nessa abertura, tá? Então, para quem acha que esse tipo de questão é uma questão, né, política, que a gente, ontem, quando eu fiz a live de domingo, muita gente, né, tinha gente brigando nos comentários, dizendo que os comentários eram politizados, né, que eu estava fazendo comentários contra o governo. É o mercado, eu não estou aqui defendendo um lado ou outro, eu estou falando o que o mercado vai interpretar da situação. E é isso, quando eu comecei a live eu não sabia quanto que a bolsa ia cair, e agora a gente já vê o índice futuro então em queda de 4%, né, perdendo ali seus 5.000 pontos. O dólar subindo mais 2,3%, tá? Então sendo negociado nesse momento a R$ 5,51, tá? O dólar futuro. Bom, infelizmente é isso. Agora vamos dar uma girada, né, no repertório, até porque senão a gente vai ficar o dia inteiro falando sobre isso e a gente não vai sair do lugar. Os fatos são esses, agora a gente tem que esperar para ver o quanto, né, esse debate pode se levar a se estressar ainda mais. O que eu posso adiantar para vocês é que a grande maioria dos bancos de investimento já mudaram sua recomendação para a Petrobras. Muitos possuíam compra, mudaram diretamente para venda, alguns mudaram de compra para neutro, mas em linhas gerais todo mundo reduziu. E óbvio, né, assim, ninguém sabe o que esperar. Quando você não sabe o que esperar, como que você vai chegar no valuation atrativo para recomendar a compra daquela ação? Ninguém sabe o que vai acontecer na empresa. Acredito que nem mesmo o presidente saiba o que ele vai fazer agora com a companhia.
Então, é isso. Agora, quanto a notícias positivas, né, tivemos a notícia nesse fim de semana de que a B2W e as lojas americanas iniciaram estudos para combinar suas operações. A expectativa é que a B2W possa incorporar as lojas americanas para realizar, né, fazer uso dos créditos fiscais após diversos trimestres com resultados negativos. É uma notícia interessante, tá? Uma empresa que pode surgir com uma operação parecida, entre aspas, né, em termos operacionais com a Magazine Luiza, e além disso, né, você consegue, através da combinação de negócios, reduzir os custos, né, administrativos, elevar as sinergias, então uma operação que ficaria mais eficiente. Saiu a notícia também nesse fim de semana de que o Grupo Pão de Açúcar conseguiu a aprovação da B3 para a cisão do seu braço de atacarejo, o Açaí, e a entrada da subsidiária no novo mercado. As negociações do papel com o ticker ASAI3, ou seja, ASAI3, começarão no dia 1º de março na Bolsa. Tá? Então, notícia bastante interessante também. Isso pode destravar valor para os acionistas, né, do Pão de Açúcar, dado que a precificação ficará mais evidente para os ativos do atacarejo, tá? Que é o que mais cresce, que cresce em ritmo mais acelerado dentro do grupo. A Embraer confirmou tratativas com a Lufthansa para a venda de aeronaves. Discussões não estão em um estágio avançado e não há qualquer compromisso firme de concretização de tais vendas nesse momento. O Banco do Brasil e o Bradesco estão finalizando estudos para fechar o capital da Cielo, segundo o Globo, que não informou como obteve informação. Os dois bancos são acionistas controladores da empresa. Tá? Então, podemos ver o capital da Cielo fechando daqui a alguns meses. Os estudos estão avançando. A Caixa deve ficar com mais de 40% da bandeira de cartões Elo. O banco estatal, que hoje tem 36,89% de participação, vai ganhar parte da fatia do Banco do Brasil e do Bradesco após um novo cálculo de participações, segundo o Valor Econômico. O Banco do Brasil teve sua recomendação rebaixada pelo Credit Suisse de compra para neutro, com preço-alvo em R$ 38,00, que implica um potencial de alta de 16%. Lojas Americanas teve sua recomendação elevada pelo JP Morgan de neutro para compra, com preço-alvo em R$ 33,00. Petrobras, como eu disse, né, rebaixada por um monte de banco. Eu trouxe dois deles aqui. O primeiro foi rebaixado, né, pelo JP Morgan de compra para venda, então duplo rebaixamento direto nos papéis da empresa, com preço-alvo em R$ 24,50, implica um potencial de queda de 9,6%. E a Petrobras, né, o outro que eu trouxe aqui, foi rebaixado pelo Santander de compra para neutro, com preço-alvo em R$ 26,00, que implica um potencial de queda de 4% em relação ao último fechamento. Quanto a ofertas, né, tivemos muitas notícias de ofertas, eu trouxe algumas delas aqui. Dentre elas, a plataforma de e-commerce a Privalia pediu o registro de IPO. Eu tinha dito na sexta-feira que a PicPay também tinha contratado o BTG Pactual para coordenar o seu IPO. Agroindustrial, que atua na venda de insumos defensivos, fertilizantes e sementes, prepara um IPO em que pretende movimentar até R$ 2 bilhões. A Três Tentos protocolou o pedido de IPO e engrossou a fila de empresas de agronegócio na Bolsa. O grupo de saúde Caledônia vai à Bolsa também para financiar expansão e aquisições. A companhia de fidelidade DOTS também prepara uma oferta de ações e deve protocolar sua documentação na CVM até segunda-feira. Farmacêutica Teuto pediu registro de IPO e a Hospital Care protocolou seu pedido de oferta pública de acordo com o documento. A operação contará com emissão primária e secundária de papéis. Bom, muitas ofertas ocorrendo então, tanto, né, ganhando ritmo, as de tecnologia já foram realizadas, agora a gente vê um pipeline bastante expressivo dos setores de agronegócio e também de healthcare. De toda forma, pessoal, assim, ficar bastante atento à sessão de hoje, né? Esse mau humor que a Bolsa pode obter ao longo dos próximos dias também pode reduzir um pouquinho o ímpeto das empresas em realizar suas aberturas de capitais, né, nas próximas semanas. A gente pode até ver, então, adiamento de algumas ofertas, como aconteceu no ano passado, né? Estou falando baseado no que aconteceu no ano passado, quando a volatilidade se estressou por conta da pandemia, muitas ofertas acabaram sendo adiadas para esse ano. Bom, é isso, pessoal. Como eu disse, hoje infelizmente eu não vou ter tempo de pegar perguntas, até o Gustavo perguntando se é CSN mineração. Mais uma vez volto a repetir, pessoal, não posso comentar sobre ofertas que foram, né, que se encerraram há pouco tempo, só depois de mais de 2 meses. Então não posso falar sobre essas empresas.
E só reforçando, o índice futuro elevou suas quedas, tá? Teve suas quedas elevadas, no caso. Está caindo nesse momento 4%, 4,65%, sendo negociado a 112.720 pontos, tá? Então perdendo aí 5.700 pontos nessa abertura, enquanto o dólar se estressa ainda mais, subindo 2,80, tá? 5,53. O DI 27 ganha nesse momento quase 40 bips a 7,72, já ganha 129 bips só em 2021. Isso mostra, né, o como e o quanto o risco fiscal tem feito preço, infelizmente. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer muito a presença de todos e amanhã estaremos de volta. Espero que eu possa trazer notícias mais positivas. Uma ótima semana para todos vocês, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.